Enquanto a maioria dos pobres, das pessoas que têm mentalidade de pobre, tá pensando na renda, no dinheiro do mês, o que ela consegue fazer com aquele dinheiro do mês para comprar o carro do ano e não sei o que lá, e fazer a viagem que todo mundo vai achar foda, e comprar aquele relógio que é caro e todo mundo vai pagar um pau para ele com o dinheiro do mês. O rico de verdade, ele tá pensando em como ele usa aquele dinheiro do mês, para aquele dinheiro gerar mais dinheiro no futuro, para aquele outro dinheiro gerar mais dinheiro, comprar ativos que vão construir cada vez mais patrimônio para ele, para a esposa, para os filhos, para os netos, para os bisnetos e que vão ficar e perpetuar de geração em geração. Alô! E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui mais um vídeo desse tipo de vídeo que faz tempo que eu não faço, só da gente conversar aqui, tela na cara e câmera na cara e foda-se, e sem muita produção, sem vlog, sem sair de casa ou coisas do tipo. E a gente veio bater um papo aqui, muito maneiro. O tema de hoje que eu queria trazer pra vocês é uma coisa que eu já vinha pensando faz um tempo e já tive algumas conversas com alguns amigos sobre isso, que é o seguinte: ganhar dinheiro é totalmente diferente de construir patrimônio, são habilidades muito diferentes. E o principal disso tem pessoas que ganham muito dinheiro na vida, ganham muitas fontes de renda, salários bons e etc. e continuam pobres, sem patrimônio, sem ativos. Enquanto existem pessoas que ganham muito menos dinheiro e conseguem, com o passar do tempo, construir muito mais ativos, ter uma vida muito mais estável, né? ter uma vida muito mais próspera, muito mais liberdade, com muito mais poder, né, que o dinheiro te dá, do que o outro que às vezes ganha muito mais dinheiro no mês, no ano e etc. Então, fica aqui nesse vídeo se você quer entender essas diferenças e como você pode fazer, entender quais são os erros que as pessoas cometem para acumular patrimônio, quais são as habilidades que você tem que desenvolver e como você faz para poder construir de fato algo na vida, algo que vai se perdurar, algo que vai ficar para as gerações futuras. E a gente vai aprender isso aqui hoje. Também quero trazer uma reflexão muito forte para você que eu vim pensando esses dias, que me deu um estalo. Eu conversando com um sócio, eu falei: caraca, velho, as pessoas não entendem isso, né? Tipo, eu vou só adiantar aqui o tema. O quão difícil você acha que é fazer 10 milhões de reais de patrimônio? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas, antes de mais nada, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like. Me fala se você quer que eu volte com esses temas, com esses vídeos mais assim, conversando com você mais próximo, né? Acho que os meus primeiros vídeos do YouTube foram assim, a galera gostava muito. Eu prefiro fazer vídeo assim, tá? Do que vlog, ostentação e viagem, coisa do tipo. Eu gosto muito mais de ter uma ideia, pensar num assunto e trazer aqui pra vocês. Então comenta aqui embaixo e aproveita e já comenta quais temas, quais assuntos vocês mais querem ouvir aqui no canal, nesse quadro que a gente vai ter mais um estilo de conversa. Então comenta aqui embaixo que a gente vai trazendo para os próximos tópicos, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa conceituar algumas coisas, né? O que seria a renda? Bom, renda é todo aquele dinheiro que entra de forma... Pode ser por uma distribuição de dividendos, se você é dono de empresa, pode ser um salário, pode ser comissionamento, enfim. É todo aquele dinheiro que entra atrelado a alguma atividade que você faz, tá? Então, isso é a sua renda. Então as pessoas confundem muito isso, né? Esse é o primeiro ponto, você tem que entender o que é isso. Qual que é a grande questão da renda, né? Muitas pessoas, primeiro de tudo, muitas pessoas não sabem lidar com a renda que ganha e acabam vivendo acima do que lhe é permitido. Eu garanto para você, o que mais tem no Brasil é pessoas com passivos caros, tipo carro, morando num lugar maneiro e não sei o que lá, e usando roupa de marca, mas estão assim, por um fio de risco de ir tudo pra ruína. Por quê? Porque confia muito na renda que ele tem e alavanca a sua vida em cima da renda, mas não entende de ativos, de construção de patrimônio. E o grande problema da renda é porque, como eu falei, a renda ela tá atrelada a alguma coisa que você faz. Então, se alguma coisa que você faz, essa fonte geradora a renda para de entrar. E é nessa hora que um cara pode quebrar, né? Então, tem muita gente, por exemplo, se você trabalha, às vezes tem cara que tem diretor de uma empresa, ganha 30 mil por mês, 20 mil por mês, e aí ele compra carro de 1 milhão, porque ele aguenta parcela, e não sei o que lá, e aí ele paga um aluguel caro, porque não sei o que lá, e vai, parcela as roupas dele no cartão, e parcela a viagem, porque ele ganha 20, 30 mil por mês, tem bonificação no final do trimestre, e ele é demitido. E tudo aquilo que ele planejava pagar durante anos
ele vai ter que pagar do mesmo jeito. O cara confiou na renda e muitas vezes esse cara não tem o patrimônio, que é o mais importante. Patrimônio é o que te dá segurança, patrimônio é o que te dá perpetualidade, patrimônio é o que gera riqueza, que gera a verdadeira prosperidade para as próximas gerações. É aquilo que você constrói de fato. Então, como vocês entenderam, a renda é aquele dinheiro que entra, é o dinheiro propriamente dito, atrelado geralmente a alguma fonte geradora. O patrimônio, ele não precisa ter liquidez. O patrimônio pode ser uma empresa que você tem, uma casa que você tem, bens que você tem, até joias, relógios, tudo isso se torna patrimônio. E você entende que muitos desses itens, dessas coisas, não tem dinheiro atrelado, tem um valor atrelado, mas não tem o dinheiro propriamente dito. Então eu lembro que quando eu estava começando, eu ainda estou nesse estudo, tá? Eu passo constantemente, eu fico pensando como que os caras multimilionários de centenas de milhões ou bilionários pensam. Porque eles têm muito patrimônio e muitas das vezes eles não têm muito dinheiro. Você sabia disso? Muitos deles não têm muito dinheiro, liquidez no banco, na conta, de conseguir pegar e pagar as coisas assim na hora. Entendeu? Mas geralmente eles têm muito patrimônio, as pessoas mais ricas de verdade, tá? Ricas no sentido de wealth, de prosperidade, de abundância mesmo. Por quê? Porque a segurança deles, a construção deles está em ativos, não necessariamente no quanto ele tem na conta bancária. É assim que as pessoas de maior riqueza, né, patrimonial, pensam. E riqueza você não constrói somente através de renda, riqueza você constrói através de decisões. Riqueza você constrói através de mentalidade, de cabeça, de construção, de compra de ativos e não de passivos. O livro Pai Rico, Pai Pobre fala muito disso. É o básico de tudo, né? E hoje eu estou vivendo um momento da minha vida que retrata, na verdade, muito bem isso. Que eu venho pensando, né? Eu já tive a Porsche 911, tive um Audi TT, eu tô com a Porsche Cayenne agora. Ano passado eu tava gastando muito com viagem, comprando joias, relógio, Rolex, não sei o que lá. E hoje, esse ano, eu dei uma parada, assim, uma desanimada. E o que tá mais me animando são comprar ativos. É comprar ativos e tipo assim, eu tô feliz com isso por mim, porque eu acho que eu estou indo no caminho certo. Que eu estou indo num caminho de construção, de perpetualidade. Então hoje, eu recebi, por exemplo, $1 milhão de distribuição mês passado. Para mim, é muito mais interessante pegar esse 1 milhão, comprar empresa, comprar porcentagem de startup, fazer investimento na bolsa, fazer investimentos em imóveis, aportar em não sei o que lá, do que ir lá e pagar 2,5 milhões num carro. Eu tava olhando uma McLaren e tal, e eu falei, puta, velho, mas com o valor dessa McLaren, eu compro tipo 10% de 6 empresas aqui, que daqui a pouco podem me comprar 10 McLarens. E aí você fica com essa cabeça. E aí eu me peguei pensando nesses dias e eu falei, caramba, eu acho que eu tô ficando com a cabeça certa. Uma cabeça de construção de patrimônio. Isso é construção. Compra de ativos e não de passivos. Ah, Kobato, então quer dizer que não pode comprar o carro? Pode, eu tenho uma Porsche na garagem. Entendeu? Eu moro numa casa que é bacana. Eu faço viagens, eu como fora todo dia. Eu tenho um custo de vida alto. Mas eu não preciso viver alavancado no meu custo de vida. Igual, eu conheço gente, me chamou um cara que ele estava querendo vender uma BMW M3. O carro custa 750 mil. E sabe por que ele queria me vender barato? Porque a empresa dele tomou um prejuízo de 500 mil reais e ele precisava vender o carro para pôr no caixa da empresa. Quer dizer, ele tinha mais dinheiro alocado num carro na garagem dele do que na empresa que coloca o sustento da casa dele, que constrói o patrimônio dele futuro. Você entende tamanha irresponsabilidade? Isso é o cara que quer ser empresário, por exemplo, e quer viver de renda e não de construção de patrimônio. Essa é uma diferença nítida. O cara estava muito preocupado, só olhando ali o dinheiro que estava entrando todo mês, um problema na empresa, um prejuízo grande, um mês sem lucrar, ferrou com tudo, desmorona tudo. Então, quando você pensa na cabeça só de renda e você não pensa com a cabeça de patrimônio, você é como se você estivesse construindo um castelo de areia. Você vai conseguir comprar um carro legal agora, você vai conseguir fazer uma viagem legal agora, você consegue ir naquele restaurante legal agora, mas você tá por isso aqui de tudo desmoronar. Enquanto quem constrói patrimônio, constrói solidez, constrói robustez, constrói segurança, que se qualquer coisa acontecer, tem a diversificação, tem os ativos dele. Se a empresa dele vier a quebrar,
ele não vai se ferrar em tudo que ele fez. Então, essa é uma das principais coisas que quem pensa como construção de patrimônio, construção de longo prazo, age. E na verdade, esse que eu te falei agora é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, que é começar a ganhar um dinheiro e querer elevar o padrão de vida. Olha que curioso como que é essa ação, né? Ele se esforça, ele derrama o suor e o sangue dele para conquistar um dinheiro, para ele viver uma vida baseada no que os outros acham que é uma vida legal. A maioria das pessoas que você vê de Porsche, BMW, carros importados está endividada. A grande maioria das pessoas. E tudo isso por quê? Porque ele quer viver, ele prefere parecer ser do que de fato ser. Tá? Então, as pessoas preferem parecer socialmente do que de fato ser. É por isso que o Brasil é um dos países que tem as maiores taxas de endividamento do mundo, né? E o que eu digo para você essa é uma das piores coisas que você pode fazer, é você alavancar demais o seu custo de vida de maneira inconsequente. Então, mas você é hipócrita, Cobata, porque você foi lá e comprou uma Porsche 911 com um ano de mercado. Só que nesse 1 ano de mercado, eu já tinha feito dinheiro para umas 10 Porsches 911. Então eu estava bem. Para vocês terem uma noção, vou contar para vocês. Até hoje, eu tenho um Palio na garagem. Sabe por quê que eu tenho esse Palio até hoje? Porque faz pouco tempo que eu troquei ele. Quando eu troquei o Palio por um Audi TT, eu já era multimilionário. Quando eu troquei o Palio pelo Audi TT, o Audi TT é um carro de 250 mil reais. Para eu comprar um carro de 250 mil reais, eu já era multimilionário. Já tinha, na época, acho que mais de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Na minha pessoa física, não era na empresa. Entende? Essa é a grande diferença. Então toma muito cuidado. A maior dica que eu quero te dar nesse vídeo é: não vá se deixar levar pela opinião dos outros. Homem que depende de opinião e validação externa se ferra porque é fraco. Um homem não pode depender de validação, de amor, de paixão dos outros. Um homem que ele está muito suscetível a tomar decisões e tomar atitudes pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão falar, ou como os outros vão tratá-lo e como vão se sentir por ele, vai quebrar a cara. Então, como que tem que pensar, Cobata? Você tem que pensar em visão de longo prazo, em construção de ativos. Você tem que querer mais ser do que parecer ser. E essa, para mim, é a receita do sucesso de um homem. Queira mais ser do que parecer ser. Em tudo na sua vida, não só financeiramente falando. Tá? Então, queira ser mais disciplinado, queira cumprir mais com a sua palavra, queira se determinar mais com os seus objetivos. E automaticamente os seus resultados vão vir. E aí, quando você querendo ser, você acaba se tornando. Agora, aqueles que tentam parecer, que quer comprar o carro para parecer rico, que quer pular etapas num esporte, em alguma coisa, quer roubar e não sei o que lá, para parecer que é bom, esses caras sempre vão quebrar a cara no longo prazo. E aí que entra o padrão que eu queria falar para vocês aqui. Então, qual que é o jeito certo de pensar? Como que os caras muito ricos pensam? Eles pensam em longo prazo. Enquanto a maioria dos pobres, das pessoas que têm mentalidade de pobre, tá pensando na renda, no dinheiro do mês, e o que ela consegue fazer com aquele dinheiro do mês para comprar o carro do ano e não sei o que lá, e fazer a viagem que todo mundo vai achar foda, e comprar aquele relógio que é caro e todo mundo vai pagar um pau para ele com o dinheiro do mês. O rico de verdade, ele tá pensando em como ele usa aquele dinheiro do mês, para aquele dinheiro gerar mais dinheiro no futuro, para aquele outro dinheiro gerar mais dinheiro, comprar ativos que vão construir cada vez mais patrimônio para ele, para a esposa, para os filhos, para os netos, para os bisnetos e que vão ficar e perpetuar de geração em geração. E para isso, para você conseguir acumular e crescer o seu patrimônio, uma das principais coisas que você tem que pensar, que você tem que mudar o seu modelo de pensamento é parar de pensar no hoje e começar a pensar em mais longo prazo. Eu conversei já com alguns bilionários nessa vida e com alguns multimilionários altos, assim, centimilionários. E uma coisa que eu reparo muito neles é que nenhum deles tem projeto de 1 ano. Nenhum deles começa uma empresa, um projeto novo, pensando quanto que esse projeto vai faturar nesse ano. É sempre com um planejamento de 3 anos, no mínimo 5 anos, até 10 anos, 15 anos. O cara que investe, por exemplo, em galpões, aqueles galpões industriais e não sei o que lá, cara, são investimentos de 40, 50, 60 milhões de reais. E é coisa que ele vai ver retorno em 15 anos de contrato.
Entende? Esse cara, ele tá olhando para muito longo prazo, para uma aquisição de um ativo que vai perpetuar para sempre. Essa é a cabeça do verdadeiro rico. E quer ver aí o que eu tava falando mais cedo? Quer ver uma reflexão que eu tive com um amigo esses dias? Para vocês verem o quão difícil é construir patrimônio, principalmente através de renda. Vou te mostrar aqui agora, vou te provar aqui agora. 10 milhões de patrimônio. Esse era o número que eu tinha antigamente, que eu achava que eu ia estar bem de vida. Já passei dele faz tempo, mas eu achava que era isso. Faz uma conta, vamos fazer uma conta agora comigo. Se você ganhar 100 mil reais por mês, e você gastar só metade disso, ou seja, tu é muito inteligente, tu não é igual aos outros aí que vai ganhar 20 mil e já vai sair financiando BMW, tu vai gastar só metade disso, 50 mil. Você vai guardar 50 mil por mês. Sabe quanto tempo você demora para juntar 10 milhões de patrimônio? Quase 15 anos. Vou repetir, se você ganhar 100 mil por mês e gastar só metade, você demora 15 anos. Agora, pesquisa quanto por cento dos empresários do Brasil ganham 100 mil no mês. Sabe quantos? Menos de 0,5%. Então, se você ainda for 0,5% do Brasil, dos empresários do Brasil, você demora 15 anos para fazer 10 milhões de patrimônio. 15 anos através de renda. E é por isso que o patrimônio... Cobata, então, porra, se não vai ser através de renda, se eu não vou ficar acumulando patrimônio através de 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, como que eu acumulo patrimônio? Pensando em longo prazo, construindo ativos, construindo coisas, comprando coisas, usando esse dinheiro para comprar coisas que valorizam com o tempo e não que se depreciam com o tempo. Então hoje, por exemplo, eu quero ter uma McLaren? Eu posso ter? Eu posso comprar agora. Mas eu ainda prefiro hoje pegar, investir, aportar em empresas e imóveis que vão fazer esse meu patrimônio, esses 2,5 milhões da McLaren, se tornar 10 milhões daqui 3 anos, por exemplo, do que eu pegar a McLaren agora, que vai se tornar de 2,5 milhões e vai valer 2 milhões daqui 6 meses. Entendeu? Então eu tô nessa fase agora. E pode ser que daqui a pouco eu queira comprar o carro e eu vou lá e compro. E curto o carro, depois eu vendo. Mas a cabeça, o foco, a maior parte do meu dinheiro está sendo em acumular, em construir ativos e construir patrimônio. Para mim, essa é a mensagem principal do vídeo. Não cometa o erro de viver para os outros, de viver de aparências, de querer mais parecer ser do que ser, de alavancar o seu estilo de vida sem necessidade nenhuma e não se emocione quando começar a receber uma renda maior. Comece a se emocionar através de patrimônios maiores. Porra, tô com 10 milhões de patrimônio. Tem coisas que você pode fazer mais tranquilamente. Tô com 20 milhões de patrimônio. Tem outras coisas que você pode fazer mais tranquilamente. Tô com 100 milhões. Agora, o universo de coisas que você pode fazer com tranquilidade são outros. Tá? Eu sou um cara muito mais do risco. Tem caras extremamente mais conservadores que eu. Eu não tô falando que minha vida é barata. Eu não tô falando que eu não vou comprar carro. Não. Eu gasto bem. Eu gosto de relógio. Eu gosto de gastar dinheiro também com coisas que não vão valorizar. Mas... o meu foco nos bastidores aqui da minha cabeça está sempre no acúmulo de patrimônio, sempre sendo cuidadoso com o meu dinheiro. A conclusão desse vídeo é o seguinte: a maioria das pessoas acha que enriquecer está atrelado ao quanto você ganha no mês, ao quanto você tem de renda. Se você ganha 30 mil, você é rico. Se você ganha 40 mil, você é rico. Não é assim que funciona. O enriquecimento ele vem de acordo com as decisões que você toma. O que vai fazer você ganhar mais dinheiro, o que vai fazer você aumentar a sua qualidade de vida é a sua renda. O que vai fazer você garantir a perpetualidade dessa qualidade de vida e você realmente se tornar rico é o quanto de patrimônio você tem. E para você acumular patrimônio, isso vai depender não do quanto você ganha, mas do quanto você toma boas decisões para a compra de ativos. Isso é o mais importante desse vídeo, para que você comece a separar na sua cabeça o que é renda e o que é patrimônio. O que cada um importa na sua vida, o que é mais importante e como você faz para pensar no longo prazo. Se você gostou desse vídeo aqui, olha só, eu estou querendo fazer lives mostrando na prática, contando o meu dia a dia das minhas empresas, dos meus negócios, dos meus investimentos, como eu penso. Toda semana eu quero fazer uma live e trazer quais foram os meus ensinamentos daquela semana e o que eu estou pretendendo para a próxima semana. Então, se você quer participar dessas lives, clica aí embaixo na descrição, vai ter um grupo do WhatsApp ali, onde eu vou soltando os links e também vou mantendo um contato mais próximo com vocês. Tamo junto, valeu!